amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. O segundo livro dos Macabeus é mais agiográfico que o primeiro. O primeiro mais histórico, o segundo mais agiográfico. Ou seja, narra-nos episódios, alguns históricos, outros não, de martírio na grande época da perseguição movida aos judeus pelos reis de Antioquia da Síria, um século e meio antes de Cristo. Este texto de hoje fala-nos do martírio de 7 irmãos e a própria mãe num único dia. É histórico ou não é histórico o texto? O período do martírio e a quantidade de mártires judeus é histórica, profundamente histórica. Provavelmente este texto aqui seja mais edificante do que histórico. Todos os 7 irmãos são trucidados num mesmo dia, juntamente com a mãe, por não quererem, novamente, comer o que era proibido pela Torá, a lei de Moisés, carne suína, carne de porco, que para nós não tem problema algum, mas para eles era um grave problema de consciência e, de qualquer maneira, eles tinham que obedecer à consciência deles, não à nossa. O texto, ainda que não seja histórico, ainda que seja apenas agiográfico e edificante, mostra-nos hoje, isto é palavra de Deus, até onde deve ir a nossa adesão a Ele. Ela deve ir até, se for o caso, o derramamento do sangue. Eu falo isto aqui porque para mim isto foi sempre uma coisa óbvia. E eu sempre aprendi assim. Outra coisa é se me perguntarem se eu vou ter força e coragem de confessar Cristo com alguém com um revólver na minha testa. Bem, confio na graça de Deus e não na minha pequenez ou na minha miséria. Não sei se isto algum dia vai se impor a mim. Porém, eu deveria estar disposto a isto também. E falo neste diapasão porque é verdade que algumas pessoas não entendem este radicalismo. Eu devo ser cristão católico, porém, a minha vida está em primeiro lugar. Não. A sua vida não está em primeiro lugar. Quem não odeia, quem não prefere a mim, a seu pai, a sua mãe, a sua esposa e até a própria vida, não pode ser meu discípulo, diz Jesus. Isto é, mártires em potencial, nós todos devemos ser. Ou, com outras palavras, nós devemos estar dispostos, com a graça de Deus, a confessar a nossa fé, até mesmo derramando o sangue por ela. E não é preciso afirmar ou reafirmar que isto sempre aconteceu, não apenas nos primeiros séculos da Igreja, mas até mesmo no século passado, o nosso século XX, que ficou para trás há poucos anos, e no século XXI também. Ainda hoje existem pessoas que são molestadas, que são perseguidas e outras que perdem a vida. Exemplos da África muçulmana e intransigente, por serem cristãos. Pagam o alto preço do sangue apenas por professarem a fé em Jesus Cristo. São os mártires de todos os tempos. Para nós, os mártires modernos e contemporâneos.